Olá, amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você esteja acompanhando essa transmissão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus caminhos, por onde você andar, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Bolívar de Oliveira e hoje nós estamos com o seu Cláudio. Seu Cláudio, muito bom dia, seu Cláudio. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Amém, tudo bom. Muito bem. Então, nós vamos saber o que é que aconteceu na vida do seu Cláudio. O Senhor Jesus abençoou a vida do seu Cláudio. Não é isso, seu Cláudio? Teve um livramento, não é verdade? Exato. Um livramento em que, se a gente for ver aí fora, nos dias de hoje, é impossível de acontecer. Sim. Não é verdade? Perfeito. Então, você vai acompanhar. Nós vamos saber o que é que aconteceu na vida do seu Cláudio. E eu digo para você uma coisa. Há coisas na vida da gente que é inegável. Não se pode dizer que não foi Deus que fez. Porque o mundo não faz. O mundo não faz o que Deus faz. Não é mesmo, seu Cláudio? Perfeito. Seu Cláudio, diga para mim, diga para o povo o que é que aconteceu com o Senhor. Bem, no momento que aconteceu isso, eu me encontrava desempregado, né? E buscava emprego, né? Porque os boletos vêm, as contas vêm, né? E fiz a minha parte, entregando currículo pela internet, pelo WhatsApp, pelos grupos de trabalho que às vezes existem, né? Muitos aí na internet, pelo WhatsApp. E eu entrei em contato com uma empresa, né? E entreguei o currículo, porque tinha a vaga do meu cargo lá desejado, né? Entendi. E questão de 20 minutos depois que eu fiz esse repasse do meu currículo, né? Uma pessoa que se passou pela empresa, que não era da empresa, Entendi. né? Gostou do meu currículo e falou para mim que precisava da minha mão de obra em caráter de urgência, para ontem, né? Entendi. Só que ele perguntou se eu tinha alguns cursos, né? 2 cursos que ele me pediu e para poder entrar nessa empresa, e eu falei para ele que não tinha, né? E ele falou para mim assim que eu poderia estar marcando esses cursos para poder adiantar para eu ingressar na empresa, né? Entendi. E como eu tinha rescisão do outro emprego e eu tinha até uns valores guardados, eu acabei investindo nesses cursos, né? Só que os cursos eram fraudados, a escola não existia. A escola até existe, mas a pessoa que estava emitindo esses cursos não era da escola. Entendi. Né? Então, quer dizer que até aí, veja só, meu amigo, veja só, minha amiga, uma pessoa, quando ela está passando por uma dificuldade, por um problema, ela quer resolver o seu problema. Era o caso do seu Cláudio. Ele estava buscando no mercado de trabalho uma ocupação que qualquer um de nós, eu, você, fulano, ciclano, beltrano, quando precisa de uma ocupação, de um emprego, de uma vaga no mercado de trabalho, você vai procurar. E muitas vezes acaba achando, mas às vezes acha no lugar errado, né, seu Cláudio? Com certeza, com certeza. E aí, quando eu entrei em contato e indicado pela própria pessoa que estava se passando pela empresa, ele indicou uma outra pessoa que os dois já estavam combinado entre eles mesmo, e ele falou que poderia me dar esses cursos e marcar depois as aulas, né? Sim. Só que ele me cobrou um valor, né? E no calor da emoção, porque eu já estava tomado, né, pela esperança do emprego, né? Eu fiz um valor, né? Eu fiz 2 valores. O primeiro valor, né,
foi de 2.550 e o outro valor eu fiz de 3.530, que daria no total aí de 6.000 e pouco, 6.000 e pouco daria aí. Entendi. Né? E depois que eu fiz esses dois valores, entendeu? Ele chegou a emitir dois certificados, né? E os outros certificados que estavam prometidos, ele emitiu mais, e eu comecei a ligar para ele, né? Entre quarta-feira, que foi quando começou o nosso contato, né? Entre eu e o rapaz da empresa e o rapaz da escola. Na quinta-feira, já nenhum dos dois já não me atendia mais, e quando foi na sexta-feira, eu descobri que era fraude, né? Até os próprios certificados eram fraudados, né? Isso porque ele mesmo me induziu, né? Ele falou assim: entendi, você adianta os cursos, entendeu? E depois, quando você ingressar na empresa, você já vai fazer as aulas, né? Influenciado e ludibriado por essa pessoa que não era da empresa. Entendi. Né? E depois que eu fiz isso, né? Nessa semana, no sábado, quando eu descobri na sexta-feira daquela semana que era fraude, no sábado eu entrei em contato com o meu banco, né? Fiz o estorno, né? E segunda-feira deixei passar o final de semana, que era Dia dos Pais e era Santa Ceia na igreja, né? E eu vim para a Santa Ceia, pedi para o Senhor que o Senhor se colocasse na frente, mas eu não estava com muita esperança, irmão. Sei. Eu achava que tudo estava perdido, né? Sempre quando eu oro, eu coloco essa estola aqui, que é uma estola de muito poder, né? Depende da fé da gente, né? E eu pedi muito para o Senhor abençoar, né? Para recuperar o meu dinheiro, porque era a minha rescisão do meu outro emprego, né? Muito que bem, quando chegou na segunda-feira, eu fui ao meu banco, conversei com o gerente lá, ele viu que o dinheiro que estava no Pix que eu fiz, que era de uma outra pessoa, ao todo, para a gente poder entender, são 3 pessoas que participaram do golpe. Uma pessoa que participava, que passava por ser um funcionário da empresa, um outro que se passava pelo funcionário da escola, que emitia os certificados, e uma terceira pessoa que recebia esses valores que recebeu, que era uma mulher, né? Veja só, meu amigo, veja, minha amiga, o problema existe, e o problema, ele cresceu na vida do seu Cláudio. Ele já com poucas condições, acabou de receber uma rescisão de uma empresa. Aquilo que ele tinha, aquele pouco que ele tinha, era para o seu sustento, para as suas despesas, e acabou tentando investir em si mesmo. Mas nós não podemos nos esquecer de que existe um Deus, e Deus, Ele sabe tudo, controla tudo, a nossa vida, os nossos caminhos, de uma pessoa que busca a Deus. Eu tenho aqui convidado pessoas para estar na igreja, para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas têm dado ouvidos a essa palavra e vêm buscar a Deus, que é o caso do seu Cláudio. Ele ouviu a Deus. Ele é um homem que busca a Deus. Nem por isso está livre de problemas, nem por isso está livre de dificuldades. É ou não é, seu Cláudio? Perfeito. Aí o senhor agiu a fé e o Deus abençoou. Sim. Na segunda-feira, antes de ir ao banco, eu fui ao departamento de polícia a fazer o BO, né? Já tinha feito o estorno no sábado. Fui na delegacia de polícia, o escrivão fez todas as particularidades, me orientou que eu fosse ao banco, né? E eu fui ao banco, como já tinha falado para você, e quando chegou lá, o gerente viu que já tinha recolhido todo o dinheiro, né? Eu saí do banco completamente desgovernado e só falava uma palavra: e agora, Deus? E agora? E agora? E agora? E agora? Mesmo assim, eu fui para casa. Chegando em casa, como eu também tinha acionado também
a minha advogada, né? Ela entrou em contato comigo e ela falou que havia localizado a mulher que tinha recebido Pix, que faz parte dessa quadrilha, né? E ela disse que ia entrar em contato. E ali eu fui para o meu quarto, eu dobrei o meu joelho na minha fé e falei: Senhor, se Tu és Deus e que Tu és Deus, porque a Tua palavra diz que Tu é poderoso, esteja na frente dessa minha situação. Esteja na frente dessa situação, porque eu errei, pedi perdão a Deus, porque tudo isso foi através da minha ansiedade, que a gente não pode ter, né, irmão? Verdade. Né? A gente, quando faz as coisas com ansiedade, é porque a gente se afastou do Senhor. E teve um momento que eu me afastei do Senhor, não tenho vergonha de falar. Se naquele momento eu tivesse buscado a Deus, naquele momento daquele telefonema, logo na quarta-feira, nada disso tinha acontecido. Mas muito que bem, ali eu dobrei o meu joelho, pedi que o Senhor se colocasse na frente da minha advogada, porque a minha advogada não faz nada, somente Deus faz. E meia hora depois da oração, o meu dinheiro estava integralmente de volta para minha conta, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E digo mais, nós temos que buscar a Deus. Confie na Igreja Mundial, confie no Senhor do Apóstolo, que esse faz milagre, é um Deus poderoso, entendeu? Porque a própria gerente, quando o meu dinheiro caiu na segunda-feira, no final da noite, na terça-feira eu tive que voltar lá, irmão, para poder tentar retirar o estorno. A própria gerente, o próprio gerente, não acreditou e falou: isso é um milagre. Eu vou mostrar para você o que acontece, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre quem busca, quem acredita, quem vive na presença de Deus. Olha só, o que é que está escrito? Olha só: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro. Isso que aconteceu com o seu Cláudio é o laço do passarinheiro, que a Bíblia fala. Mas Deus é muito maior do que esse laço do passarinheiro. Seu Cláudio, quem é que livrou o Senhor do laço do passarinheiro? Jesus, o Todo-Poderoso Jesus. Meu amigo, não há outro. Não há outra forma de vencer nesse mundo. Eu faço para você um convite. Nós estamos na rua 15 de novembro, número 36, no centro de São Vicente. Participe, busque a Deus, viva com Deus, seja feliz em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.